O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, Cristo, o sumo sacerdote, Ele quer precisar de nós, como nós ouvimos no finalzinho da primeira leitura. Ele nos chama. Ele nos convoca, Ele nos envia. Por isso não somos desertores para a perdição, somos homens da fé para a salvação da alma, não apenas da nossa alma, mas levar esta salvação também. Colaborar para a salvação dos nossos irmãos e das nossas irmãs, porque é Deus quem salva. Foi isso que nós cantamos no Salmo responsorial de hoje. A salvação de quem é justo vem de Deus. Deus é quem nos salva. Deus é o nosso Salvador. É Deus quem estende para a humanidade a sua mão misericordiosa, mesmo diante da nossa infidelidade, da nossa desobediência, rebeldia, pecado. Deus estende a sua mão, porque Deus é amor. Porque Deus é misericórdia, porque Deus quer de fato a salvação de todo o gênero humano. Por isso, num determinado momento da linha salvífica, Ele envia o seu próprio Filho. Ele envia o próprio Cristo para realizar a salvação de toda a humanidade, porque Deus é vida, Deus é amor. E não quer que nenhum dos seus filhos se perca nas trevas e na escuridão. Por isso hoje o salmista no Salmo 36 aponta justamente a justiça como caminho para que possamos alcançar a salvação que vem de Deus. A salvação de quem é justo vem de Deus. Por isso nós devemos questionar o nosso coração. Você tem sido uma pessoa justa? Você é justo? Você é uma mãe justa? Um pai justo? Um político justo? Uma religiosa justa? Um sacerdote justo? Será que nós somos pessoas justas naquilo que desempenhamos na nossa vida e também dentro da sociedade? A palavra de Deus nos exorta a sermos homens e mulheres de bem. Pessoas justas. Muitas vezes nós julgamos conforme o nosso interesse. Muitas vezes nós julgamos conforme os nossos vínculos, as nossas amizades. Mas é interessante nós nos lembrarmos
que quem é que julga? Ou pelo menos quem deveria ser o justo juiz? É Deus. Deus é quem julga. Por isso nos canta, nos fala o salmista: confia no Senhor e faça sempre o bem. E sobre a terra habitarás em segurança. Coloca a tua alegria no Senhor, e Ele dará tudo aquilo que você pedir e necessitar. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino, e com certeza Ele agirá. É o Senhor quem firma os passos dos mortais. É o Senhor que nos sustenta pela mão. Esse Deus que é santo e que é justo. Façamos hoje, queridos irmãos e irmãs da justiça, um caminho que nos aproxime cada vez mais do Senhor. Um caminho que nos aproxime verdadeiramente do reino de Deus. E a liturgia de hoje também nos fala sobre isso, não é? Sobre o reino de Deus. Jesus nos conta mais uma parábola sobre o seu reino. E quando refletia sobre esse evangelho, eu me questionava: por que Jesus fala tanto a respeito do reino de Deus? Por que nosso Senhor Jesus Cristo fala tanto a respeito do reino dos céus? Porque o reino dos céus é algo muito importante para nós, para a nossa vida. No Novo Testamento, o Senhor ele fala a expressão reino de Deus, reino dos céus, ou apenas reino, por cerca de 133 vezes. Este é o número que estas expressões aparecem, amados, no Novo Testamento. 133 vezes, porque de fato o importante é o reino de Deus para todos nós. Esta é a missão de Jesus, anunciar o seu reino, o reino do Pai. E Jesus faz isso com fidelidade. E desta maneira, São Marcos responde a pergunta que ele mesmo nos faz: quem é Jesus? Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, é aquele que vem anunciar o reino dos céus, como um lugar novo, como um lugar diferente deste que nós vivemos e habitamos. E é interessante que no texto de hoje, Jesus compara o reino dos céus com uma semente. Quem já plantou alguma coisa sabe muito bem. Você joga a semente na terra e ela vai crescendo, 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 e nós não sabemos como isso acontece. Chega o dia, vem a noite, ou seja, o reino dos céus começa no meio de nós de forma pequena e vai crescendo, crescendo, se manifestando até se tornar algo grandioso e fundamental para a nossa felicidade. Jesus, ele assume esta missão de, enquanto Filho de Deus, anunciar o reino dos céus, o reino do Pai. E depois, no alto da cruz, ele realiza o seu sacrifício para a salvação de todos nós, para a salvação de toda a humanidade. É este o nosso Deus, que vem com poder, que vai para Cafarnaum, amados, viver o seu ministério, que volta para casa, mas que não é acolhido, por isso lá não realizou muitos milagres. Por isso o profeta não é bem-vindo na sua pátria. E o Senhor, ele vai novamente a Cafarnaum, lugar da sua missão, território do seu ministério. E ali ele prega o reino dos céus, com palavras, com curas, com libertações, com exorcismos, com milagres. Ele prega o reino dos céus através de parábolas, onde muitas vezes pouquíssimos entendem, mas ele explica sempre para os seus discípulos. E hoje, através da parábola do grão de mostarda, somos colocados diante do reino de Deus. Esta parábola que se manifesta nos 3 evangelhos sinóticos, que quer dizer semelhantes, ou seja, ela está presente em Mateus 13, ela está presente em Lucas 17, ela está presente no texto de hoje, que nós meditamos, que é o texto de Marcos, capítulo 4, de 26 a 34. Jesus nos fala:
O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes. Mas depois que esta semente cresce, ela manifesta o sinal do reino e se torna a maior de todas as hortaliças. Queridos irmãos, queridas irmãs, é o reino de Deus que se manifesta no meio de nós. Jesus veio anunciar o reino, nos comunicar um lugar diferente. Existem muitas pessoas que estão com medo nos dias de hoje. Muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas enfermas, adoentadas. E Jesus vem pregar um lugar diferente, um lugar onde não existirá mais sofrimento. Como é que a morte pode ser algo ruim? Porque é ela que vai nos lançar para este reino de amor. Ele vem pregar um lugar onde não haverá mais dor, um lugar onde não haverá mais tristeza. Nós rezamos aqui hoje pelos nossos irmãos falecidos. E no céu estaremos todos juntos, no reino de Deus estaremos todos reunidos em seu nome. Um lugar de celebração. Eu me lembro que quando estudava teologia, cristologia, o professor já falecido, ele dizia: o reino dos céus não é um lugar físico, é um estado espiritual, onde todos estaremos ao lado de Deus, onde todos estaremos ao lado do Senhor na eternidade, gozando desta vida plena, gozando desta felicidade que nós buscamos diariamente. Queridos irmãos e irmãs, o reino dos céus é o maior presente que Deus pôde nos dar, que Deus nos entregou. É o nosso grande tesouro, é a nossa pérola preciosa. Por isso que tenhamos um único medo durante toda a nossa vida: o medo de perder o reino de Deus, o medo da perdição eterna. Porque o medo de perder o reino de Deus vai fazer com que sejamos pessoas melhores, pessoas mais justas, pessoas mais santas. E aquele que perde o reino de Deus é como aquelas virgens imprudentes do Evangelho, que não se prepararam, que não trouxeram óleo consigo para suas lâmpadas, e o noivo veio, e as 5 imprevidentes ficaram para trás. As prudentes entraram para a festa com o noivo, e do lado de fora elas gritavam: Senhor, abre-nos a porta, e não conseguiam entrar, porque não se prepararam para este encontro definitivo com o Senhor. Ele vai voltar. Que o Senhor nos pegue preparados. Que o Senhor nos encontre bem. Não é? E que hoje nós possamos também, de maneira muito especial, apresentar a Deus uma oração ao nosso querido Padre Eduardo. Padre Eduardo hoje faz aniversário, todos vocês já sabem, não? Quantos anos? 80 anos. Está bem, forte, firme, rezando, louvando, pregando. Por isso hoje nós apresentamos diante do coração de Jesus a vida, o nome do Padre Eduardo, para que cada vez mais receba a saúde do céu e continue sendo este anunciador do reino de Deus, porque esta é a vontade dele, do Senhor, para todos nós que somos chamados a este discipulado. Por onde você passar, anuncie: o reino dos céus está próximo. Esta é a missão que Jesus entrega aos seus discípulos. Curai os doentes. Curai os doentes, rezai com eles e anunciai: o reino dos céus está próximo. Se engana quem pensa que vai viver aqui o resto da vida. Se engana quem pensa que pode enganar a morte. Ah, mas eu tenho dinheiro. Não adianta, não é? Eu tenho convênio. Pode escapar um dia ou outro, mas ela chega para todos. Por isso, vamos nos preparando, queridos irmãos e irmãs, porque o reino de Deus é o que definitivamente importa para cada um de nós. Lugar onde todos viveremos com plenitude a nossa vocação humana, ao lado do Senhor, adorando-o em espírito e em verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.